Eu acho que isso tem a ver com a tal da evolução, né? Porque uma vez até me falaram exatamente isso, Marcos, vocês não estão evoluindo. É claro que é um tipo de evolução, mas vocês não estão evoluindo, vocês estão experienciando uma coisa para levar para os seus coisas que não foram experienciadas por eles. O próprio Chico falou um negócio desse, né? Ele falou, é fácil saber quando tem uma pessoa que acredita em reencarnação de onde ela é. Aí, como assim? Ué, porque é uma pessoa que já teve, ela já levou a consciência dela e encarnou em capela, levou a consciência dela e encarnou em determinado lugar. Agora, existem consciências que ainda não entraram na experiência do 3D aqui no corpo físico, o que chamam de corpos adâmicos. Não entraram aqui. Então, quando você não tem, quando você não entra, quando você não experiencia uma coisa, você não sabe como ela é. Você não sabe. Você pode imaginar, mas se você não entrou e não participou do jogo, você não tem a experiência. Sim. Inclusive, é uma visão espírita essa que uma maneira de evoluir seria apenas através da encarnação e reencarnação em corpos físicos, mas nós temos diversos livros aqui, você vê, né? Diversas linhas de raciocínio, inclusive na Umbanda, tem uma linha chamada Umbanda Esotérica, que é do Mate Silva e do Rivas Neto, que existe ali uma linha de estudo que diz o seguinte, que o ser humano está encarnado por um processo evolutivo também, mas que existe uma outra linha de evolução que não necessita de estar encarnado, e que você pode experimentar isso num momento, mas em um determinado momento haverá a possibilidade de ter a experiência física. Então, para a gente ver como há uma amplitude de linhas de raciocínio que podem levar ao mesmo caminho de evolução. E isso é legal porque a gente está falando de Brasil, cara. Brasil assim, é um país que permite que a espiritualidade tenha ramificações. Sim. E a gente está no Brasil, e a gente está com podcasts abrindo possibilidades para as pessoas pensarem. Nós estamos na internet, tem coisa boa, tem coisa ruim. Mas pelo menos as pessoas podem refletir e melhorar a consciência, né? E aí, vamos falar da história de São Tomé, que da outra vez a gente levantou essa bola e não falou, e agora vamos perder essa chance aí, né? Vamos lá. Anos 90, né? Nós fomos fazer, eu participava de um grupo espiritual, inclusive da Carmen Lúcia Balesteiro, da Pax, e nós fomos num grupo fazer a abertura do portal 1111, em São Tomé das Letras. Cada grupo se mobilizou para um determinado chamado chakra do planeta, vamos dizer assim, pelo menos era o meu entendimento da época, né? Então, tinha um determinado ritual que ia ser feito, o nosso grupo se deslocou para São Tomé das Letras. Foi a minha primeira experiência de estar lá. Isso foi no início dos anos 90. Para quem conhece São Tomé das Letras, eu até perguntei ontem no podcast, ainda continua mais ou menos precária a forma de você chegar em São Tomé das Letras, né? Então você chega por uma estrada, na época eu chegava por uma estrada de terra, então eu estava com um carro na frente e tinha um carro atrás com outras pessoas fazendo parte desse grupo. No meu carro estava só eu e a minha companheira da época. Estávamos indo numa estrada um dia, na manhã, inclusive, nessa estrada. Não é uma estrada, quando a gente fala estrada, era uma de terra mesmo, né? Porque ali, quando você está chegando perto de São Tomé das Letras, é um areião, parece que você está na praia, é muito louco ali, porque é sul de Minas, né? Mas parece que você está no areião. Então a gente estava nessa estrada de terra e descampado, completamente descampado, um grupo de árvores só lá no fundo. E aí, cara, de repente a gente vê um cara a cavalo, tinha um cara a cavalo na frente, né? Um cavalo, uma cena muito diferente. Um cavalo alto, preto, escuro, castanho escuro. O cara tava de chapéu, tinha um poncho. Ali tava até sol, mas o cara tava de poncho, tava andando, cavalo devagar, andando ali na beira dessa picada, vamos chamar, não era nem estrada, era uma picada. Aí eu parei do lado dele, né? E, opa, bom dia, tal, né? Abrimos o vidro aqui, bom dia. Ele simplesmente olhou para mim, ele estava seguindo, eu parei com o carro do lado, ele olhou para mim, voltou e tipo, ignorou e continuou. Nossa, mano, que mal educado, né? Geralmente essa galera fala bom dia, boa tarde, cumprimenta, né? Enfim. Aí eu peguei, continuei seguindo no carro,
A hora que eu olhei no retrovisor externo e olhei aqui em cima, eu não tinha visto mais o cara aqui atrás. Eu falei, ué, que ângulo que ele tá? Parei o carro, desci do carro, olhei, o cara não tava mais. E não tinha para onde ele ir. Aí eu chego no carro de trás e falei, galera, cadê o cara do cavalo que eu parei aqui e parei o carro do lado? E a galera que tava atrás virou para mim e falou assim, cavalo, Marcos? Que cara no cavalo? Eu sou uma pessoa muito brincalhona, cara. Eu sou meio quinta série, entendeu? Então eu já tava meio que não querendo ir pra São Tomé das Letras. Então a galera virou pra mim e falou assim, ah, cavalo, ô, para, meu, tá chegando aqui em São Tomé, cara de cavalo e tal. E eu achei, porque eles eram os tiradores de sarro também, que eles tinham visto, mas na minha cabeça não deu para realizar na hora, porque assim, eu paro, falo oi, sigo com o carro aqui e o cara acaba sumindo. Pra onde foi esse cara? Do nada, não tinha, porque tava tudo aberto. Então, realmente, eles não tinham visto o cara a cavalo. Não, tem, não tá? Eu falei, gente, tinha um cara a cavalo. Aí a pessoa que tava comigo falou, não. O Marcos parou do lado, falou oi pro cara. E ficou aquela coisa, aquela coisa. Aí um dos caras do grupo, que realmente era o líder espiritual do grupo, falou assim, vamos ficar atentos porque as coisas vão começar. Nós também estamos em São Tomé das Letras. Porque uma coisa é você ouvir falar, Farrell. É aquela velha história. Ninguém aprende com a experiência do outro, né? Aliás, é uma fala do meu filho aqui. Ninguém aprende com a experiência do outro. É verdade. Então, assim, eu falei, São Tomé, tá, vamos lá, né? Vamos ver. Eu fui para um propósito espiritual e eu confesso aqui hoje para vocês. Eu tava meio que, tá bom, vamos lá fazer. Eu tô confessando isso aqui, tá? Por isso que, mas vamos lá, por isso que as experiências acontecem, né? Entro no carro, sigo, a gente começa a seguir essa galera atrás de mim, aí tinha um grupo de árvores ali na frente, e de repente do grupo de árvores sai o cara do cavalo de novo. Ele sai do grupo de árvores, aí eu peguei, acelerei um pouco, eu parei assim do lado, abri o vidro e falei, opa, e aí, tudo bem? Aí ele tava de frente para mim, porque ele parou assim, ele não tava assim, ele parou aqui, aí ele pegou e fez assim com a mão para mim. Tipo, mas sem expressão no rosto. Não tinha nenhuma expressão. Sem expressão. O cara pegou, fez assim, puxou o cavalo de volta aqui e se meteu para dentro da árvore. Aí eu já desci do carro e falei, galera, vocês estão vendo? Porque, ó, tá vendo o cara indo, tá vendo? Cara, é o cara que você falou do cavalo. Ah, é o cara que você falou do cavalo. Mas aí caiu a ficha. Como é que 200, 300 metros ali atrás, esse cara some e vai aparecer aqui? Não tinha como ele sair galopando para chegar naquele grupo de árvores ali na frente. Não tinha como. Aí o cara que tava com a gente voltou e falou, olha, se prepara que nós estamos entrando em São Tomé das Letras. Beleza. No outro dia dormimos lá numa pousada, no outro dia a gente acorda, não. A gente chegou em São Tomé das Letras de manhã, a gente chegou lá e fomos direto para a praça, pusemos as nossas malas na pousada e chegamos lá na pracinha. Estou dando um pouquinho mais de detalhe aqui. Chegamos lá na praça, né, para quem conhece São Tomé das Letras, tem a igreja ali do fundo, onde está no meio das pedras e tal, e tem umas lojinhas aqui, assim, do lado esquerdo. Eu não lembro o que tinha aqui, mas tinha umas lojinhas aqui. Aí teve uma que a gente tava passando, que vendia coisa assim, penduricalho, essas coisas assim, artesanato. Chegamos numa loja, tinham 2 caras parados na porta da loja. Os caras chamavam muita atenção, porque eles eram bem grandes, bem altos, o ombro bem estreito, uma cabeça bem altos, com uma cabeça, crânio mais, puxa, não era crânio alongado não, gente, pelo amor de Deus, não é. Era uma fisionomia diferenciada. Cabelos brancos, tipo nórdico mesmo, mas platinado, o cabelo dos caras. E um deles chega para mim e para o Roberto, que é esse cara, e fala, ó, vocês estão convidados aí na nossa comunidade. Aí eu olho para a cara do Roberto, o Roberto fala assim, vamos, né? Vamos, porque eu acho que é um sinal já. É uma comunidade aqui, a gente gostaria que vocês fossem lá amanhã. Tarará, a galera viu que vocês entraram aqui em São Tomé das Letras, tipo, você é monitorado ali, né? Porque São Tomé tem 2 coisas. Ou você entra e fica, ou você entra e não aguenta ficar 48 horas e volta. Cansei de ouvir essas pessoas falando, não aguentei ficar lá, vim embora. Né? Porque tem uma energia muito misturada ali, né? É muito tudo. Não é nem bom nem ruim. É como você também reverbera. Se você escorregar, você vai para um lado, escorregar, você vai para o outro. Dependendo, depende. Ali é muito misturado. Tem de tudo.
Aí o cara sacou um mapa do bolso lá feito a caneta, ó, não, comunidade é aqui perto, vocês vão fazer assim, descer e tal, blá, blá, blá. Dá pra vocês estarem ali amanhã, perto da hora do almoço, horário tal. Não, vambora. Aí a gente conversou, falou, pô, que legal, né? Os caras já estão chamando a gente, porque falou que viram que a gente entrou aqui na cidade e tal. Bom, no outro dia, fomos lá para a tal da comunidade. Era como se fosse, você tá na parte de cima, a gente parou os carros fora, a comunidade ficava assim embaixo, como se fosse um vale, né? Tinha um galpão grande, né? E algumas outras construções pequenininhas assim, como se fossem casinhas, chalés. Aí, cara, a hora que a gente chegou ali na coisa, ali na porteira, tinha um cara, o cara já acenou com a mão, tal, tipo, oh, desce, né, desce, tal. A gente abriu a porteira, pá, e começou a descer. Só que quando eu tava ali em cima, eu cheguei pra minha companheira da época que tava do meu lado, eu falei assim, esse cara é o cara do cavalo. Esse cara é o cara do cavalo de ontem, o cara que tá lá embaixo. Ela falou, como assim? Eu falei, é o cara do cavalo. Certeza que é. A gente desceu, meio que foi recebido por ele, os dois caras que falaram pra gente estavam lá sempre um do lado do outro, e uma coisa assim, bem diferente, né? Eles não davam a mão. Não tinha esse negócio de encostar na mão, eles. Né? Um sotaque muito diferenciado, tanto que a gente achou que eles fossem gringos, né? Uma fisionomia bem andrógena. Dá pra ver que era um sexo masculino, mas a feição era muito delicada, assim, uma coisa bem andrógena, você não sabia meio se era homem, se era mulher. E os dois, assim, eles não eram gêmeos. Pela primeira vez eu falo isso, porque parece que eu falo assim, parece que as pessoas vão visualizar que eles eram gêmeos. Não, eles não eram gêmeos. Eles tinham coisas diferentes, apesar do corpo físico ser muito parecido dos dois, uma altura daquela com o ombro muito estreito. É isso que chamava muito a atenção, né? Enfim, eu tô falando isso porque guardem isso, tá? Aí esse cara nos recebeu, tal, não, vem cá, pô, que legal que vocês vieram, tal, pá, a gente viu vocês entrando aqui em São Tomé, pá, vamos aqui entrar, e nós entramos num galpão, né? Era um galpão onde tinham vários almofadões no chão, tinha uma mesa de centro, não, vamos sentar, vamos conversar, não sei o que é legal, tal, e começamos a conversar. Eu virei para ele, de cara, falei assim, você era o cara do cavalo ontem, né? Ele falou, como assim? Eu falei, do cavalo, porque sumiu, apareceu um cavalo, a gente chegou, tal, ele falou, não era eu. Era o meu corpo físico. Não era eu a minha consciência. Era esse corpo físico com uma outra consciência. Eu vou explicar um negócio para vocês. O que acontece? Ele começou a contar que aqui é uma comunidade que a gente tem contato. Hoje eu estou falando mais coisas, tá? Com extraterrestres, não sei o quê. Não é com extraterrestres, com seres que vêm de outros lugares, tal, enfim. Então a gente tem um processo de circuncisão. Eu sempre falo isso, porque para mim circuncisão era outra coisa, mas quando eu fui entender o sentido literal disso no dicionário, a circuncisão é a quebra de uma coisa com outra. É a quebra como se fosse a quebra de uma coisa com outra que você quebrou para você estar num outro lugar e acabou. É como se fosse uma quebra de um cordão umbilical, alguma coisa assim, tá? Para você estar solto e livre com a sua consciência. Isso eu realizei depois isso na minha cabeça, tá? Ele falou, a gente troca. Eu com a minha consciência eu vou, e não era com o meu espírito, consciência, eu vou com a minha consciência no corpo físico dele, experiencio exatamente as coisas dele lá no planeta dele, e ele com a consciência dele experiencia o meu corpo físico aqui, na fisicalidade aqui em cima onde a gente está. Tem alguma pergunta que você queira fazer? Cara, isso daí é muito interessante. Você chegou a falar, né, na outra entrevista, mas foi bem en passant, né, essa questão da troca de corpo, até corpos criogênicos e tal, né? Mas foi algo assim, só en passant. Então quer dizer que o recurso que eles tinham eram trocas de experiências para que ambos envolvidos tivessem experiências em outros lugares e agregassem isso depois no campo material do lugar que quer que eles estejam. Experiência. Experiência. Como é que você cresce? Como é que você Trocando cresce? experiências, né? Como é que você cresce? É. Como é que você vai para outras coisas? Fazendo o quê? Não é dentro da caverna de Platão, né? Você tem que sair da caverna, né? Ó, Platão já falava isso, né? Muito bom isso. E, assim, já disseram que
hoje, você foi nos anos 90, né? Devia ser Uhum. outra pegada, né, São Tomé das Letras. Eu não tive a oportunidade de conhecer ainda. Mas hoje está muito popular já, né? Eu não sei como é que está hoje a frequência de visitas. Deve ser muito, muito, muito maior, porque popularizou esse local, né? Sim. E eu sempre digo assim, é aquela coisa, a mesma coisa que investimento. Tá todo mundo comprando. Quando todo mundo está comprando uma ação, eu já nem quero comprar aquela ação, entendeu? E a mesma coisa com São Tomé das Letras. Vejo que ainda tem uma mística, mas sabe quando perde um pouco a vontade de ir, porque você vê que tem muita movimentação lá? Eu não sei como é que tá isso hoje, mas nessa época que você foi, todo mundo que eu converso diz que nessa época, onde ainda era aquela coisa do boca a boca, poucas pessoas iam, ali as pessoas relatam muitas experiências interessantes. Mas ali já eram ações muito vendidas, já que você falou de ações. Já estava assim? Já estava assim, e eu vou te confessar de novo, é por isso que eu não queria ir. Já era assim. Já nos anos 90? Mas não era, pelo que eu vi uma foto outro dia, cara, não tem lugar para você se movimentar. Agora não tá impraticável. Dentro da cidade, né? Não, mas já era falado, né? Por isso que eu falei, lá em São Tomé para quê? Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição.